Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 21 da disciplina Equações Diferenciais, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Os alunos já estão chegando, vamos lá recepcioná-los. Bom dia, pessoal. Pessoal que já estava esperando aí. Joia, Gilmar, Ariane, Sávio, Sabrina, Joia, Cleverson, Alícia, Vitor, Brenda. Tudo tranquilo? Hoje eu demorei 2 minutos para poder entrar. Vou colocar aqui para apresentar. Leram o conteúdo da aula de hoje? Tranquilo, né? Vocês viram que é meio que uma repetição do que a gente viu na aula passada, né? Ou seja, talvez vai mudar o que tinha seno hiperbólico em x, talvez muda para y e vice-versa, né? Então, hoje a gente vai falar a respeito do caso 2 da equação de Laplace, né? Na verdade, essas últimas aulas, né, a 21 até a 24, a gente vai falar a respeito disso, né? Tipo, o caso 2, que é na aula de hoje, o caso 3 na aula de 22, que é essa quarta-feira, e na semana que vem a gente vai falar do último caso, que é o 4, na segunda, e na quarta a gente vai fazer um caso geral, digamos, né? Utilizando os 4 casos, né? Colocando fronteira diferente de nula nos 4 lados do retângulo. Mas o modus operandi é igual, né? Para todos. 10 e 3, nós somos quanto agora? Somos poucos, né? Somos 12. 3, 6, 9, 10, 11, 10. Mas vamos começar, né? Porque para não invadir a aula de hoje é bem pequenininha, igual a essas aulas são pequenas, né? Que eu coloquei um caso para cada aula. Então, o pessoal tá ficando escondido, só o Gilmar que tá aparecendo, o Clebson costumava aparecer, a Ariane, o Vitor, a Sabrina também costumava aparecer. Todo mundo escondido. Vai falar que a webcam quebrou, né? Eu acho que não, né? A Ariane falou que amanhã aparece. Então, nós vamos para a aula 21. Hoje é 30 de novembro. Então, nós vamos falar hoje do segundo caso da equação de Laplace. Então, vocês lembram que eu dividi o nosso estudo de equação de Laplace em 4 casos, né? Por quê? Porque a gente está trabalhando a equação de Laplace no plano e especificamente sobre um retângulo. Então, como o retângulo tem 4 lados, então a gente vai falar a respeito das condições de fronteiras quando aplicada para esse problema, nos leva a esses 4 casos, ou seja, pegar uma fronteira não nula do retângulo e as outras fronteiras como sendo nula e resolver e depois somar as soluções. Então, nosso problema 2, aqui tem um errinho aqui de digitação, essa função G1 aqui, na verdade, ela depende de x, a gente vai tratar, lembra, nós tínhamos um retângulo centrado aqui na origem, digamos, né, de lados A e B, né, o y variaria de 0 a B, o x de 0 a A, era um retângulo tradicional assim. Na aula passada a gente fez esse caso aqui, né? O caso 1. A gente chamou isso aqui acho que foi F1 de Y, né? Porque o X estava fixado no A e o Y ficava livre para ir de 0 até B. Agora nós vamos fazer essa parte de cima aqui, ó. Essa parte de cima aqui, o Y vai estar fixado no B, tá vendo?
o y vai valer b para todo mundo e o x vai estar livre. Então, por isso que isso aqui é uma função G1 que depende de x e não y, ok? Está digitado errado, é G1 de x. Então, nosso segundo problema será considerar a fronteira U de x, b, ou seja, eu vou pegar o y como sendo b para todo mundo e o x variando aqui de 0 até a. Então, vou pegar essa fronteira aqui não nula e, logicamente, agora eu vou zerar essa aqui e vou zerar essa outra aqui também. Vou colocar uma cor diferente. Vou zerar essa e vou zerar essa aqui, essas três. Beleza? Matematicamente, o problema vai ficar dessa maneira aqui, ó. Caso 2, ou seja, aqui eu tenho a minha equação de Laplace no plano, a minha EDP. Aqui eu vou pegar, foi o que eu chamei de F1 de Y na aula passada, né? Eu vou pegar essa aqui como sendo 0, ok? Vou pegar, aqui eu já digitei certo, né? Vou pegar a minha fronteira de cima, a parte de cima do retângulo como sendo minha G1 de X. Tem um desenho aqui, ó. E vou zerar as outras duas fronteiras. O U de 0 y, que é esse aqui, tá vendo? Vou zerar o U de x0, que é esse aqui. E vou zerar esse camarada aqui. Então, esse eu tenho 0, 0 e 0. E deixo isso aqui valendo como sendo a minha G1 de y. Tranquilo o problema para todo mundo? Beleza. Então, vamos lá. Vamos ver onde que isso aqui nos leva. Primeira coisa que a gente observa aqui é a gente vai utilizar essas fronteiras como sendo 0. Tá vendo o fato da fronteira ser a função nula? Para poder tirar as condições iniciais do nosso problema. Sempre é assim, né? Então, nesse caso aqui, tá vendo que o y está livre, em duas fronteiras o y está livre, tá vendo? E o x está fixado no 0 e o x está fixado no a. Lembra que na aula passada a gente tinha o contrário? A gente tinha duas condições iniciais para y e uma só para x? Por quê? Porque na aula passada, essa aqui, ó, que era diferente de 0, né? Então, agora o que acontece? Como a gente tem duas condições iniciais agora em x, então, tecnicamente, a gente vai tentar resgatar aquele primeiro problema que a gente resolveu da equação do calor, com as condições de Dirichlet, ou seja, escolher o lambda adequado, né? Ora a gente escolhe mais lambda, ora a gente escolhe menos lambda, de forma para casar com essas duas condições iniciais aqui do problema, para ver o que é mais interessante, né? Ou seja, para poder economizar a conta. Ou seja, o problema cair em um que a gente já sabe a solução, para não ficar passando para os casos lambda maior que 0, lambda menor que 0, lambda maior que 0. Bom, então, nesse caso aqui, eu vou utilizar novamente o método de separação de variáveis, tá vendo? Vou supor que a solução é uma função que depende de x vezes outra que depende de y. E aí, quando eu derivo e substitui, vai dar isso aqui, né? Separa o x, deixa x tudo desse lado, deixa o y tudo desse lado. Então, uma coisa que depende de x igual a uma coisa que depende só de y só pode ser constante. Agora, essa constante aqui, eu poderia tomar ela como sendo mais lambda ou menos lambda. Por que eu tomei ela como menos lambda? Porque eu vou usar esse fato aqui, ó. Porque eu vou ter duas condições iniciais em x e uma condição inicial somente em y. Porque em y aqui, ó, tem duas condições iniciais. Eu vou ter essa aqui quando o y é 0, tá vendo? E tem essa aqui quando o y é b. Mas essa aqui, vocês lembram que ela fica guardada para poder determinar o coeficiente da série de Fourier lá no final. Então, aqui, o meu problema em y, aqui o y vale 0, tá vendo? O meu problema em y, para todo x, eu só tenho uma condição inicial. Então, por isso que eu resolvi chamar aqui de menos lambda e não de mais lambda. Porque se eu chamo aqui de mais lambda, esse problema em x ficaria com menos aqui, ó. Se eu chamo de mais lambda. E se aqui tivesse um menos, isso aqui não fica parecido com o nosso primeiro problema da equação do calor. Então, por isso que eu estou como sendo menos lambda. Ficou claro para todo mundo por que eu escolhi menos lambda? Beleza? Por causa dessas duas condições iniciais que agora eu tenho em x e não em y. Logicamente, se eu tivesse duas condições iniciais em y, eu iria tomar isso aqui como lambda positivo. Igual a gente fez na aula passada, no caso 1. Ó, o Cleverson apareceu ali também. Como a gente fez na aula passada. Ok? No caso 1. Então, vamos lá. Eu tenho dois problemas. Logicamente, aqui eu vou separar novamente o problema. Eu vou ter um problema em x, um problema em y, né? Então, aqui vou gerar novamente o problema A e o problema B, né?
o meu problema A aqui do problema 2, né? Por que o problema 2, né? O problema 2 aqui, porque o caso 1 eu chamei de problema 1, né? Aqui o caso 2 eu estou chamando de problema 2, o caso 3 eu vou chamar de problema 3 e o caso 4 eu vou chamar de problema 4, ok? E sempre esses casos eles vão ter A e B. Para todo mundo vai ter A e B. Por quê? O A vai ser o problema em X, o B vai ser o problema em Y, da separação de variável. Então, eu vou ter o problema A e o problema B, ou seja, duas EDOs. Aqui, ó, as condições iniciais em X. Se eu estou utilizando essas duas condições iniciais, o que é o U de 0Y? O U de 0Y é o X de 0 vezes o Y grande vezes o y grande de y. Isso aqui é igual a zero. Como esse aqui não pode ser zero, porque eu estou querendo solução não nula, então sobrou para esse aqui ser zero. Então, por isso que o x de zero é zero aqui. E, novamente, o u de a, y, o que é isso aqui? É o x de a vezes o y de y. Novamente, como esse aqui não pode ser zero, então sobrou para o x de a ser zero. Então, eu tenho essas duas condições iniciais aqui. Esse problema aqui, ele é idêntico ao primeiro problema que a gente resolveu, né? A gente já sabe a solução dele de cor, né? Vai depender de um seno, beleza? Em X. O outro problema, o problema em Y, né? Quando você pega essa parte aqui, os valores negativos, eles vão cancelar, né? Esse com esse cancela. Aí você multiplica esse vezes esse e passa para o outro lado, né? Quando você passa para o outro lado, ele vai ficar negativo, não vai? Né? Porque você cancelou esse menos com esse menos. Então, fiquei com y, duas linhas de y, dividido por y de y, igual a lambda positivo, porque eu cancelei o menos com menos. Aí eu multiplico esse vezes esse. E depois eu vou passar para cá e igualar a zero, né? Então, fica negativo. Então, o problema em y ficou negativo, lambda aqui, tá vendo? Por causa disso. Quando eu uso o fato de u de x0 ser zero, eu vou ter um x de x vezes um y de zero. Esse aqui não pode ser zero, porque eu não posso zerar a solução, né? Eu estou procurando solução não nula. Então, sobrou para o y de zero ser zero, que é essa condição aqui. Ok? Uma condição só. Bom, posto o problema A e o problema B do problema 2, então vamos começar a resolvê-los, né? O problema A, a gente não precisa fazer conta nenhuma, porque ele é idêntico, né? Ou seja, esse texto aqui eu copiei várias vezes, né? E colei. Ele é idêntico, só mudei o coeficiente, né? Aqui eu mudei o coeficiente para seguir com o alfabeto, para não falar que é o mesmo coeficiente lá de cima, né? Então, o que acontece? Esse problema aqui ele só vai ter solução no caso que o lambda é positivo, que a gente chamou de alfa ao quadrado, né? E valia exatamente n, o alfa, né? Seria nπ sobre L lá, né? Mas só com o L aqui, quem está fazendo o papel do L é esse Azinho aqui, ó. Seria, o retângulo ele vai de 0 até A, né? O X varia de 0 até A, não é aqui? Esse A aqui faz o papel do L, lá da equação do calor, da barra, né? O comprimento da barra, que era de 0 até L. Então, é o mesmo problema, a única diferença é que eu vou trocar o L por A. Tranquilo? Então, a gente sabe que a solução era dada por isso aqui, coeficiente vezes o seno de npx sobre... Lá era L, né? Aqui é sobre A. Bom, então já resolvi meu problema o problema A do problema 2, né? Em X já foi resolvido. Agora, para resolver o problema B, que é em Y, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse camarada aqui, que eu já sei qual que é a solução não nula, é só nesse caso. Vou colocar ele aqui, tá vendo? Lembra? A solução em Y aqui, ó, era menos lambda, tá vendo? Y, duas linhas, menos lambda. Então, lambda eu já sei que vale n ao quadrado, π ao quadrado sobre a ao quadrado. Coloquei aqui, ó. Menos lambda, tá vendo? Menos lambda. Vezes o y, n de y. Esse n, ele aparece aqui por quê? Porque minha solução vai depender de n agora, tá vendo? Por isso que fica um somatório, porque a gente sabe que como eu estou no caso de linear e homogênea, soma de solução é solução, não é? Então, qualquer combinação linear que você faz, por isso que aparece aquele somatório lá no final, porque para cada n inteira aqui eu vou ter uma solução. Se eu somo todas elas, vai continuar sendo solução, porque eu estou no caso linear homogêneo. Então, vale o princípio da superposição, beleza? Você pode vale combinação linear de solução.
A equação característica dessa EDO aqui de segunda ordem, o coeficiente constante é dado por isso, tá vendo? Mesmo jeito que a gente fez na aula passada. Esse camarada aqui, como ele é positivo, tá vendo? Ele tá ao quadrado, ele vai para o outro lado, ele tá negativo aqui, né? Aí, como ele vai para o outro lado, ele vai ficar positivo, né? Se ele vai ficar positivo, eu estou no caso de duas raízes reais distintas, né? E a solução era dada por exponenciais, que a gente transformava em seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, não era? Então, aqui ó, a solução era dada por exponencial, né? Ó, a parte positiva da raiz e a parte negativa da raiz, tá vendo? A solução em y. Tranquilo? Isso aqui a gente transformava, tá vendo que eu mudei o coeficiente aqui, né? HN, IN virou JN e KN, porque esse JN aqui, ó, na verdade, ele é a soma desses aqui, e esse KN é a subtração. Se você substituir e fazer a conta aqui do seno hiperbólico, você vai ver que vai voltar nesse mesmo, essa expressão é idêntica a essa. Ok? Agora eu vou substituir minha condição inicial. Lembra que eu só tenho uma, que é essa aqui, ó. Lembra que o y de zero lá era zero? Então eu só tenho essa condição aqui, ó. Quando eu substituo o zero no lugar do y, o que vai acontecer? Vai ficar cosseno hiperbólico de zero, seno hiperbólico de zero. O seno hiperbólico de zero é zero. Se o seno hiperbólico de zero é zero, o KN pode ser qualquer coisa, não pode? E como o cosseno hiperbólico de zero vale 1, aqui, infelizmente, eu tenho que sacrificar o JN, beleza? Então, o Jornal Nacional aqui foi embora, né? Ou seja, não tem mais o JN. Esse coeficiente foi embora. Essa parte aqui perdeu-se toda, beleza? Porque o JN é zero. Então, sobrou só essa, ó. Então, meu y de n sobrou isso aqui, ó. Lembra que lá em cima tinha um GN do problema aqui, ó, GN, que é o coeficiente em x. Então, se eu pego esse GN aqui e somo com KN, tá vendo? Eu pego o GN e multiplico, somo, ó. Multiplico, eu estou multiplicando as duas soluções. Agora eu vou multiplicar quem que é meu U, vou chamar de U2, que é do problema 2, né? De XY, vai ser o quê? Vai ser o XN de X vezes o YN de Y. Na verdade, eu vou fazer uma combinação linear disso aqui, né? Eu vou fazer o somatório disso aqui, beleza? E tem os coeficientes. Esses coeficientes eu vou chamar de LN. Quem que é o LN? É a multiplicação do coeficiente que vem daqui vezes o coeficiente que vem daqui. Beleza? Então ficou o 2, LN, o seno. Agora o seno o x vai variar de acordo com o seno e o y vai variar de acordo com o seno hiperbólico. Lembra que no outro caso lá era o contrário, né? A gente tinha seno hiperbólico em x e tinha o seno em y, né? O seno variando, o y variando de acordo com a função seno. Por quê? Porque a gente tinha duas condições iniciais para o problema em y. Agora nós temos duas condições iniciais para o problema em x. Beleza, então por enquanto, essa aqui é a minha solução. O que falta eu determinar é esse coeficiente agora. Para determinar esse coeficiente, eu vou utilizar essa carta na manga aqui, ó, que era exatamente a parte de cima do retângulo, que eu não utilizei ainda. Bom, então quando eu pego esse G1 de x e coloco B no lugar do y, tá vendo? Eu vou colocar B no lugar desse y aqui na minha solução, ó. Vou trocar isso aqui por B. Se eu troco por B, tá vendo? Aqui eu troquei de lugar, tá vendo? Tanto faz, porque é multiplicação, é comutativo. Aí eu fiquei com essa coisa aqui como sendo um número, tá vendo? Eu chamei isso aqui tudo, agora vai fazer o papel do coeficiente, porque isso aqui é um número. Uma vez que eu coloquei B no lugar do Y, ficou seno hiperbólico de N pi B sobre A, ou seja, é um número. Uma vez que você tem o valor de N, de B e de A, concorda que isso aqui é um número, né? Vezes o L, por exemplo, o N é 1. Então, eu vou ter o L1 do seno hiperbólico de π, coloco o valor do B, né, que é a dimensão do retângulo, coloco o valor do A, que é a dimensão da base do retângulo, e tal, é um número. Aí o que acontece? Ficou o seno de nπx sobre A. Então, isso aqui é exatamente, esse pessoal aqui todo, Ln vezes o seno hiperbólico, é o coeficiente da série dos senos, a série de Fourier do seno. Então, o que eu faço? Uma extensão ímpar dessa G1,
Lembra que essa G1 aqui está definida só de 0 até A, né? Porque o x está de 0 até A. Eu preciso de menos A até 0 para fazer o coeficiente. Não preciso do lado de cá? Ó. A minha G1 está definida aqui, né? Na verdade, não é bem aqui, é aqui em cima, né? Mas tem uma cópia lá embaixo. A G1 está aqui, né? Na altura B. Aí o que acontece? Eu preciso desse lado de cá, ó, de menos A até 0. Por isso que eu falei que eu tenho que fazer uma extensão ímpar dessa minha G1. Quando eu faço a extensão ímpar, eu vou ficar o quê? É aquela mesma história que a gente sempre fala, né? A G1 extensão ímpar é ímpar, vezes o seno, que é ímpar, dá par. Par vai ficar duas vezes, no intervalo simétrico, vai ficar duas vezes, né? Duas vezes só de 0 até A. Então ficou o quê? O coeficiente, tá vendo? Duas vezes, na verdade, ficava 1 sobre L, né? Mas o L equivale a A. Então, ficou 2 sobre A, integral de 0 a A, G1 de x vezes o seno de npx sobre A dx. Aí, o que acontece? Esse número aqui, ó, você pode passar ele para cá dividindo, para exibir quem que é o Ln. Então, vai ficar 2 dividido por A, seno hiperbólico de nπ B sobre A vezes a integral de 0 a A vezes o G1, a integral do G1 vezes o seno, dx. Tá vendo que é bem parecido com o caso passado? O que aconteceu é que você trocou A por B, não foi? Nesse caso. O outro coeficiente era o quê? Aparecia um B aqui, se não me engano. E aqui eu trocava de lugar, e essa integral aqui também ia até B, né? Que esse camarada aqui também era B. Não era assim o coeficiente da aula passada? Então, o lado de baixo, não. O lado direito do retângulo e o lado de cima, os coeficientes são bem parecidos, né? Basta trocar A por B. Agora, o lado esquerdo do retângulo e o lado de baixo, que seria em cima do eixo do X, aí a gente vai ver que ela é um pouquinho diferente. No sentido que a gente vai fazer algum malabarismo antes para determinar quem são os coeficientes, né? Ficou claro para todo mundo a solução? Cleves Chumar deu um joinha. O pessoal aí do chat, tá tudo bem para todo mundo? O Vitor falou que sim. Natália também. Aqui vai ter um exemplo. Eu sempre coloco a teoria, o caso geral, e coloco um exemplo também, né? De como que se aplicaria esse caso. Eu não tive tempo de fazer a conta desse coeficiente. Tem uma formiga aqui no teclado. Passei a mão aqui em cima do mouse aqui, fiz um risco aqui sem querer. Eu não cheguei a fazer a conta do coeficiente aqui que a gente precisa para esse caso aqui. Mas se vocês tiverem dúvida, é bem parecida. A integração por partes, como eu coloquei polinômio aqui, vai ser polinômio vezes seno, então não vai ter problema, né? Eu acho que todo mundo já tá craque em fazer esse tipo de conta, né? De integração por partes, né? Uma coisa de grau 1 vezes, até grau 2 dá para fazer, né? Talvez. Faz 2 vezes integração por partes, você consegue sair com problema. Então, eu tenho a minha EDO, a minha EDP, que vai ser transformada em 2 EDOs, né? Aqui eu tenho o lado direito do retângulo, né? Observe que a dimensão desse retângulo aqui, ó, o A, ele vai de 0 a... O X, ele vai de 0 a 3, né? Seria a variação do A, ou seja, o A aqui vale 3. E o Y, ele vai de 0 a 2. Então, é como se fosse um retângulo de dimensão 3 por 2 aqui, ó. Um retângulo assim, né? Porque aqui, ó, o X... Observe que o Y está fixado no 2. Então, significa que eu estou falando que essa parte aqui, ó, U de x2. O que é U de x2? Caio chegando. O U de x2 é exatamente essa parte de cima aqui do retângulo, ó. Tá vendo? Essa parte de cima aqui, eu estou falando que ele vale 2x se o x for de 0 até 1. Então, eu dividi aqui em 3 pedaços. 1, 2, 3. Se o x for de 0 até 1, ele vale 2x. E se o x estiver entre 1 e 3, como se fosse assim, né?
2x. Se o x for 1, vai valer 2. Então, vai ser uma reta aqui, né? E depois, 3 menos x. 3 menos x é uma reta decrescente, que vai pegar essa parte aqui, ó. Logicamente que essa perspectiva que eu desenhei aqui para vocês não é a correta, né? Na verdade, esse desenho aqui, ó, ele está em cima disso aqui, ó. Lá embaixo eu fiz isso aqui para vocês, ó. Tá vendo? A perspectiva correta é essa aqui, ó. Tá vendo? O x de 0 até 1. Ele vai aqui na altura 2. Vocês deu para ver aí, né? A projeção, né? Imagina que você está projetando ele lá em cima do eixo do x. Olha o eixo do x aqui, né? E depois ele pega a reta aqui, ó. Aquele desenho que eu fiz para vocês foi aqui que eu fiz o desenho, ó. Foi aqui em cima do eixo do x, né? Tentar fazer um negócio mais certinho aqui. E depois foi aqui ó, que eu fiz o desenho para vocês. O desenho que eu fiz para vocês, esse aqui, ó. Seria aqui, no eixo do x, né? Em cima do eixo do x. E, na verdade, ele está deslocado lá para quando o y é 2, né? Tranquilo? Então, aqui eu tenho uma fronteira nula, outra fronteira nula. Então, meu retângulo está com essa disposição aí. E aqui eu tenho uma fronteira não nula. Tranquilo? Desenho? Então, vamos lá para a conta em si, né? A conta em si, a gente sabe que é a minha solução, né? Aqui eu não coloquei o 2, né? Mas se você quiser colocar o 2, para falar que é o caso 2, pode, né? Não tem problema deixar só o de xy ou 2. Vai ser o somatório do ln. Aí, outra coisa também. Se você quiser, no final, chamar esse ln aqui de an, a letra que você vai utilizar, desde que você usa essa fórmula, não tem problema nenhum, beleza? Aqui eu mantive ln porque está no exemplo dentro do texto, né? Mas na prova, por exemplo, se você for fazer, ou em qualquer outro exercício que você for resolver, você pode chamar de AN, ou de BN, ou de CN. A letra que você vai utilizar não importa, desde que você utilize a fórmula correta para o caso. Tranquilo? Então, a solução, a gente viu que o seno variava em x e o y variava no seno hiperbólico, aparecia um seno hiperbólico de y. Aqui aparecia tudo dividido por A, não era? Aqui a integral era de 0 até A, de 0 a 3. Aqui era 2 dividido por A. Seno hiperbólico aqui trocava, né? Em vez de ser A sobre B, agora ficou B sobre A. Ok? É aquele número lá que apareceu. E aqui aparece a função U2, U de x2. U de x2 é essa função aqui. Então, logicamente, a gente tem que fazer uma integração por partes. Mantém esse coeficiente aqui, esse número, né? Aí você faz a integral de 0 até 1. No lugar dessa U de x2, você coloca 2x vezes o seno de nπx sobre 3, mais a integral de 1 até 3, e agora você utiliza 3 menos x vezes o seno de nπx sobre 3. dx. Aí multiplica esse coeficiente aqui no final, né? Tranquilo? Quando você faz essa conta, que é a integração por partes, né? Chama isso aqui de... Se quiser tirar o 2 para fora, pode, né? Chama o x de u e isso aqui de dv. Aqui também, chama isso aqui de u, isso aqui de dv. Não precisa distribuir. Pode chamar isso aqui tudo de u, né? E a derivada vai dar menos dx, né? Quando você derivar du aqui, né? Vai ficar menos dv, ou menos du, né? Por causa do menos do x aqui. Então, quando você faz a conta para ln, você vai obter 18 seno de nπ sobre 3. Observe que aqui obtive os múltiplos do seno de 180 por 3, de 60. Então, fica o quê? 60, 120, 240, 300, né? E assim vai, né? Aí o que acontece? Não tem uma fórmula daquela que a gente coloca do tipo menos 1 elevado a n para poder... Porque aqui o seno vai valer o quê? Ora vai valer raiz de 3 sobre 2 e ora menos raiz de 3 sobre 2, né? Porque o seno de 60 e 120
vai valer isso aqui, e depois quando você passa por terceiro e quarto quadrante, né, 240 e 300, vai valer menos raiz de 3 sobre 2. Então, não tem como você oscila o quê? 2 vezes positivo e 2 vezes negativo. Ou seja, não dá para colocar nesse padrão aqui, ó. Porque esse padrão aqui ele tem que oscilar, é como se fosse série alternada, né? Ou seja, um positivo, um negativo, um positivo, outro negativo. Aqui, como é 2 positivo, 2 negativo, 2 positivo, 2 negativo, não dá para colocar esse fator aqui, menos 1, elevado a n. Então, deixa dessa maneira mesmo. Ok? 18 seno de nπ3, nπ sobre 3 sobre nπ ao quadrado vezes o seno hiperbólico. Aqui eu tirei o 18 sobre π ao quadrado para fora do somatório, que pode fazer isso, né? Número, pode colocar em evidência. Esse seno de nπ sobre 3 eu deixei quieto aqui. O n ao quadrado ele não pode sair do somatório, tá vendo? Tá aqui dentro. E o seno hiperbólico também não pode sair, porque tem um n aqui, tá vendo? Então ele tem que ficar dentro do somatório. Aqui eu coloquei a minha solução. E aqui eu coloquei alguns termos para vocês, né? Eu fiz a conta para n igual a 1. Para n igual a 1, aqui vai ficar seno de 60, não vai? Então, a raiz de 3 sobre 2. 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, por isso que não apareceu nada aqui, né? Seno hiperbólico de 2π, o n, estou no caso, n igual a 1. 2π sobre 3, vezes o seno de πx sobre 3, colocando 1 aqui, deu isso. Agora, se o n for 2, esse camarada aqui vai ficar uma raiz de 2 sobre... raiz de 3 sobre 2, né? E eu vou dividir por n ao quadrado. N ao quadrado é quanto agora? 4, exatamente. Então, por isso ficou esse 8 aqui, tá vendo? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ficou esse 8. Troquei aqui, ó. Aqui acho que está faltando alguma coisa. Acho que eu errei aqui. É um 4, né? 2 vezes 2 aqui, ó. Tem um 4 aqui, ó. Aqui ficou seno de nπx. Ixi. Ah, não. Tô doido. Tô olhando de cima. Tá certo, gente. Tô olhando de cima. O de baixo é esse aqui, ó. Ficou um 4, olhando o negócio e fazendo outro. Aqui o n igual a 2 que eu tô, né? Aqui ficou um 4, aqui ficou um 2 no lugar do n, né? Troquei aqui por 2, troquei aqui por 2. Ok? Agora, observe que aqui apareceu um sinal de menos, não apareceu? Por quê? Porque agora eu fui lá para igual a 3, eu caí lá no 240. 240 é menos raiz de 3, o seno de 240, né? É menos raiz de 3 sobre 2. Aqui vai aparecer um 3 ao quadrado. O 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes, cadê? Se o n for 3, vai dar 9. Por que deu 32 mesmo? Ó, era raiz de 3, menos raiz de 3 sobre 2, dividido por 9. Aqui tinha que ser 18, né? Eu acho que você pulou o n igual a 3, Valdemir. Fez direto igual a 4. Exato. 16 vezes 2. Exatamente, esse caso aqui é o 4. Por que eu pulei o n igual a 3 mesmo? Ah, tá, porque o n igual a 3 vai zerar, né? Beleza. O n igual a 3 dá múltiplo de 180, né? Porque o 3 aqui vai cortar com esse aqui, ó. Eu esqueci que 180 também é múltiplo de 60. Beleza? É 60, 120, tem o 180, né? Eu pulei para o 240, mas na verdade tem o 180 e o 360 em cima do eixo do x vai ter múltiplo de 60 também. Tem que pular o n igual a 3. Pulei, na verdade, por quê? Porque zera, né? Porque se você colocar múltiplo aqui, ó, por exemplo, se eu colocar 180 no lugar, por exemplo, se o n for 3 ou se o n for 6, depois, né? Tem o 4, 5, que é 240 e 300, depois pula para o 6. O 6 vai coincidir exatamente com 360 graus, né? Ou seja, cai em cima do eixo do x. Então, realmente está certa a conta. Na hora que eu digitei as notas de aula, eu estava prestando mais atenção do que na aula de hoje. Beleza, então é por isso.
o 3, o 6, o 9, né? Os múltiplos de 3 vai cancelar com 3, vai sobrar múltiplo de 180 por cento, então vai zerar. Então, aqui é n igual a 4. 4 ao quadrado dá 16. Então, tá certo. 16 vezes 2 dá 32. Tranquilo? Aí coloca 4 aqui no lugar do n, coloca aqui também, né? Coloca aqui. Aqui eu fiz por 5, né? O 5 vai dar 25. 25 vezes 2 vai dar 50, né? Beleza? Para fazer os de 300 graus, para n igual a 5, coloquei o 5 aqui, coloquei o 5 aqui, coloquei o 5 aqui também, ok? Então, eu fiz esses termos aqui, e aqui eu tenho um gráfico da minha solução geométrica do problema 2. Observe que, ó, essa parte que aparece aqui, ó, vamos tentar pegar aqui o n igual a, mais ou menos aqui. Tá vendo que aqui tem uma espécie de morrinho aqui? É exatamente isso aqui, ó. Essa configuração, tá vendo? Tá vendo que os outros lados estão todos zeros? Zerando aqui, ó. Zerei aqui. Zerei aqui. Zerei aqui. E aqui o outro lado, tá vendo? Quando o y vale exatamente 2 e o x está livre para ir de 0 até 3. Aqui é o eixo do x e aqui o eixo do y. Aqui eu coloquei só dois termos, tá vendo? N igual a 1 e n igual a 2. Não dá para ver, mas tá aqui, n igual a 2, pequenininho aqui. N igual a 2. Então, essa aqui é a perspectiva da solução desse problema aqui, ó. Logicamente, eu coloquei só dois termos, mas essa aqui é a solução geométrica, né? Para poder a gente visualizar como é que funciona esse problema aqui de Laplace quando você tem essa fronteira aqui dado por essa função e zero nas outras. Ficou claro, gente, o problema? Beleza. Então, o que eu tinha preparado para a aula de hoje é isso. A gente vai fazer um caso por aula, né? Ou seja, na aula que vem, na quarta-feira e na segunda-feira que vem, a gente vai fazer os outros dois, né? Ou seja, faltou o lado esquerdo em cima do eixo do y, né? E em cima do eixo do x, lado esquerdo embaixo do retângulo. Faltou esses dois casos, a gente vai fazer nas duas próximas aulas e depois a gente fecha fazendo o caso geral. O caso geral, vocês lembram que é a soma dos anteriores. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Tranquilo, então. Então tá bom, gente. Até amanhã para quem é de cálculo 3, até quarta para quem é de EDO. Fiquem com Deus. Tem mais Gilmar, fica com Deus. Cleverson, tem mais. Alicia, Sabrina, Brenda, Caio, Vitor, com Deus. João Paulo, tem mais. Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative as notificações, porque toda segunda e toda quarta teremos aula nova no canal. Até mais.